Sejam todos bem-vindos, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família e aqui nesse perfil eu te auxilio a diminuir os sintomas de ansiedade dentro de até 6 semanas. Exatamente, então se você está aqui acompanhando essa live, é porque você busca, de alguma forma, diminuir os sintomas de ansiedade, sabe? Toda aquela angústia, toda aquela situação que atrapalha você de viver uma vida plena, atrapalha você de desfrutar os momentos com a sua família, com as suas amizades, enfim. Então, é para isso que você está aqui, é para isso que eu estou aqui, para que você possa entender os mecanismos por trás dos sintomas de ansiedade, como é que você pode fazer para que haja uma diminuição real e significativa, tá certo? E o tema da live de hoje, o tema do episódio de hoje é por que o remédio e a terapia eles podem não diminuir a sua ansiedade. É isso mesmo que você está escutando. Existem casos os quais, mesmo a pessoa tomando medicação, mesmo a pessoa fazendo terapia, os sintomas eles podem persistir. E eu preciso, antes, fazer uma ressalva, que é a seguinte: eu não quero aqui dizer que terapia ou que medicação não resolve. Óbvio, existem casos e casos, porque a ansiedade, o transtorno ansioso, os sintomas ansiosos, eles partem muito de determinado tipo de pessoa. Então, às vezes eu tenho um tipo de ansiedade que manifesta de uma forma, você tem outra. E o que eu quero deixar bem claro aqui é, medicação, ela tem o seu lugar, mas ela é para a minoria dos casos. Ela é para casos mais graves. E ela não exclui as outras coisas. Como assim, Fabrício? Existem inúmeros fatores que contribuem ou para aumento ou para diminuição da ansiedade. Independente de você tomar medicação, independente de você fazer uso de algum remédio, esses fatores eles estão ali influenciando, ponto, sabe? Então não adianta você achar que porque está tomando um remédio, mas não se alimenta direito, ou não pratica algum tipo de atividade física, ou não tem algum hobby, ou não tem relacionamentos saudáveis, cara, é como se você tivesse uma âncora no seu pé, te impedindo de ter uma melhora real, sabe? Terapia, da mesma forma. Terapia da mesma forma. Às vezes a pessoa vai para terapia, tem lá um excelente psicólogo, um excelente terapeuta, mas a pessoa não está aberta a escutar, ela não está aberta a entender, ela não está aberta a entrar nesse autoconhecimento. E nesses casos, realmente, não vai fazer sentido. Não vai ter uma diminuição dos sintomas. Por quê? Você está utilizando o recurso de forma inadequada. Okay? Então, esse é um primeiro ponto que eu quero dizer aqui. Utilizar o recurso de forma inadequada. Então, às vezes, a pessoa tem uma indicação de medicação, passou no médico, o médico indicou remédio. Ela tem uma indicação de terapia, vai acompanhar com um psicólogo. Mas ela não faz o uso correto daquilo. Então não faz sentido, porque não vai obter melhora. Porque se você não está sabendo o papel daquilo na tua vida, a forma com que aquilo se adequa dentro do contexto da sua história, não vai causar grandes mudanças. Entende? Então, por que é que você está indo na terapia? Por que é que você consulta com um determinado médico? Pergunta para que serve aquele remédio. É um remédio para. É um ansiolítico? É um antidepressivo? É um antipsicótico? Não sei, pergunta a classe da medicação. Pergunta o porquê daquela dose, entenda, sabe? Porque você está tomando aquilo. Porque as pessoas elas acabam hoje entrando no consultório só aceitando, elas não participam. Poxa, é o seu organismo, é a tua vida. Então você precisa entender o papel que a medicação tem na sua vida. Isso se você tem uma indicação, tá? Porque, novamente, remédio é para a minoria das pessoas. A maior parte das pessoas que possui transtorno ansioso, que possui sintomas ansiosos, se existe um cuidado com mudança no estilo de vida, existe uma melhora, entende? Por quê? Porque se eu consigo alterar as coisas que estão sob o meu controle para que essas coisas possam refletir de uma maneira positiva no meu dia a dia, nas minhas atividades, na minha rotina, nos meus pensamentos, poxa, então eu tenho aqui uma arma para melhorar na ansiedade, tá certo? Então, falando agora especificamente dos medicamentos. Os medicamentos, ao mesmo tempo que eles podem sim ter um papel crucial na melhora de alguns casos mais graves,
eles também têm as suas limitações, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela começou a ir no médico, foi no médico, aí passou um remédio e tal, começou a tomar. Aí a pessoa se sentiu bem em um primeiro momento. E ela até obteve uma melhora com a medicação. E aí manteve aquela dose, manteve aquela medicação. E o que que acontece? Depois de alguns meses, ela percebeu que os sintomas voltaram aos níveis anteriores. Mas agora ela já estava tomando a medicação. Por que que não melhorou? Por que que não manteve? Entendeu? E a grande questão aqui é, as medicações, elas têm sim os benefícios, mas elas também têm sim, às vezes, o teto de atuação. Às vezes elas necessitam que você tenha uma congruência de ação com aquilo que o medicamento faz. Então, poxa, se eu estou tomando um remédio que ele é ansiolítico e eu melhorei, eu tive, ó, tô falando aqui no caso de uma pessoa que começou a tomar um remédio e ela teve uma melhora. Mas mesmo estando melhor, essa pessoa não mudou nada do estilo de vida dela. Ela continuou fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Só que agora ela tomava o remédio. Gente, é questão de tempo dela piorar de novo. Sabe? Não adianta nós queremos o mesmo resultado, entendeu? Na verdade, o resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Porque fazendo as mesmas coisas, você vai obter os mesmos resultados. Tá? E a medicação ela entra ali como aquela questão química, né? Uma certa modulação química de neurotransmissores. Ah, vai atuar nos mecanismos do cérebro. Mas você olha para a tua vida, você dorme mal, você come mal, você não está se relacionando bem com as pessoas ao seu redor. Poxa, não vai melhorar. Na verdade, não é que não vai melhorar, você até melhorou depois que a medicação foi inserida, mas aí, doutor, aí tem que aumentar a dose. Aí aumenta a dose do remédio. Entendeu? Aí depois coloca um segundo remédio, um terceiro remédio. Gente, não dá, tá? Não dá. Chega um momento que o papel da medicação, ele tem um teto. Ele não vai passar daquilo. Entendeu? Ele tem um teto. Ele tem uma restrição na forma com que ele atua. Por isso eu preciso que você que está aí do outro lado me entenda. Eu não sei se você toma medicação ou não, não sei se você já teve prescrição de remédio para ansiedade, não sei. Mas partindo do pressuposto que você seja uma pessoa que tome remédio, entenda, o remédio por si só, ele pode te ajudar, ele pode resolver alguma coisa, mas no longo prazo, o que vai mandar é a forma com que você toca a tua vida. Então, aproveite os momentos de lucidez, aproveite os momentos de melhora para você buscar alguma coisa no sentido de colocar fatores protetores. Como assim, Fabrício, fatores protetores? Eu canso de falar aqui, já falei em várias outras lives. Existem algumas coisas que nós fazemos, se nós fizermos de forma repetida, de forma consistente dentro da nossa rotina, nós conseguimos diminuir os sintomas de ansiedade. E eu prego aqui que um prazo muito bom e completamente possível para isso são 6 semanas. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Diminuir os sintomas de ansiedade dentro de até 6 semanas. Porque é um tempo que a pessoa leva para ter essa adaptação em relação a esses fatores protetores. Tá certo? Então, fatores protetores que são muito claros, muito óbvios, mas que a maior parte das pessoas acaba não inserindo, acaba não fazendo. Um clássico, a atividade física. Mas, Fabrício, eu tenho dores. Fabrício, eu nunca fiz nenhuma atividade física. Fabrício, entende? Mas qual é a melhor atividade física? Você já parou para pensar nisso? Porque tem uma, que é a melhor de todas. Eu não vou guardar segredo, não. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Eu vou falar para vocês qual é a melhor atividade física. Eu já falei aqui em live passada, então se você é uma pessoa que participa sempre, você já deve saber a resposta. A melhor atividade física que existe para ansiedade é aquela que você consegue fazer. Ponto. É isso. É aquela que você consegue fazer. Eu consigo nadar por meia hora. Então é nadar por meia hora. Eu consigo dar uma volta na quadra. Então é dar uma volta na quadra. Eu jogo basquete. Então é jogar basquete. Não importa. Coloque-se em movimento. Olha esse corpo. Você tem articulação, ó. Seu braço dobra. Você tem cotovelo para dobrar o braço. Então, não vou levantar minha perna aqui, né? Mas, pô, você tem o joelho aí para dobrar também, para andar, para caminhar. Olha o quão maravilhoso é o teu corpo. Cheio de articulações, cheio de musculatura. Ah, mas eu sinto dores. Na maior parte dos casos, é justamente porque você sente dores que você tem que fazer atividade física.
As pessoas gostam de atribuir um fator limitante, né? Ah, é porque eu sinto dor que eu não vou fazer exercício. Você sabia que a maior parte das pessoas hoje que são sedentárias e que sentem dores é justamente pelo fato de elas serem sedentárias? Elas usam isso como uma desculpa para não se colocar em movimento. Isso está errado. Isso é extremamente inadequado. É óbvio, existem os casos que realmente a pessoa tem uma limitação que ela não pode fazer, mas é a exceção, é a minoria. Eu canso de atender pessoas, porque eu tenho problema no joelho. Aí eu vou ver os exames e tal, até tem problema no joelho. Mas eu vou contar uma novidade para vocês. Se eu pegar toda a população toda, inclusive eu, incluso, tá bom? E fizer um exame de imagem, uma radiografia, uma tomografia do joelho, do cotovelo, da coluna, você sabia que vai ter alteração? Você sabia que a gente vai encontrar hérnia, a gente vai encontrar artrose, a gente vai encontrar desgaste, a gente vai encontrar um monte de coisa. E olha o mais louco disso. Mesmo a gente encontrando várias dessas coisas nos exames, não quer dizer que essa pessoa que tem alteração no exame tenha sintomas. Entende? Então, existe muito isso de querer atribuir um achado, alguma coisa que de fato ela existe, né, na teoria, mas que na prática não tem uma correlação causal. Entende? Então, é importante a gente ter essa distinção. Então, igual eu estava falando sobre atividade física. Poxa, eu não faço atividade física porque deu no meu exame que eu tenho osteoporose. Pessoal, vamos lá. Falar sobre osteoporose rapidinho, que é curioso que toda vez que eu faço um diagnóstico de osteoporose, é a primeira coisa que a pessoa me fala, né, o paciente geralmente, e sem problema nenhum, né, porque geralmente é a associação que é feita. Ah, doutor, então é por isso que eu tava com dor na coluna. Pessoal, osteoporose não dói, entendeu? Osteoporose não causa dor, é uma rarefação ali, né, é uma diminuição da densidade óssea. Então, nesse sentido, sim, você pode ter uma maior suscetibilidade a fratura e tudo mais, por isso tem que tratar. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é justamente as correlações que são feitas entre causa e consequência, mas que estão erradas, ok? Então, o fato de você sentir dor, na maior parte das vezes, não é um impeditivo para você iniciar uma atividade física. O fato, às vezes, de você ter alguma restrição alérgica, alguma coisa nesse sentido, não é impeditivo para você começar um tratamento de ansiedade. Então, existem várias coisas que nós, seres humanos, a gente naturalmente busca ou uma desculpa, ou uma correlação, ou uma justificativa. Mas a questão é, até que ponto isso é real? Até que ponto isso é válido? Então, o que eu oriento é, tire dúvidas. As justificativas, as desculpas que você dá hoje, elas realmente fazem sentido no mundo real? Ou é só dentro da tua cabeça? E eu falo isso de forma tranquila, porque eu, Fabrício, muitas vezes, já coloquei um monte de coisa aqui dentro da cabeça para eu deixar de fazer alguma coisa na realidade, sabe? Então, não, porque eu não vou fazer academia porque eu tenho um problema no ombro. E eu tenho problema no ombro, já operei no meu ombro, entendeu? E aquela história, não é que eu tenha uma restrição absoluta. Talvez eu tenha que ter cuidado com determinados movimentos. Entende? Então, as verdades nem sempre elas são absolutas. Às vezes existe uma parcialidade na qual você se insere e você tira proveito daquilo, tá bom? Então, poxa, Fabrício, eu realmente tenho um problema nas pernas, tenho problema no joelho e o médico já falou para mim que eu não posso utilizar o joelho para correr. Mas meu braço tá top. Já pensou em fazer uma natação para você nadar só com os braços e fazer um movimento mais leve com as pernas? Já está comprovado. É científico. Atividade física diminui a ansiedade. Entendeu? Diminui. Não, não sou eu que estou inventando. Tá bom? Tem inúmeros estudos. Tá em qualquer livro de medicina que você abrir no capítulo de ansiedade, tá lá. Fatores protetores. Atividade física de rotina. Por isso que eu falo. A melhor atividade física possível é aquela que você consegue fazer. Entendeu? É aquela que você consegue inserir na sua rotina, tá bom? Então, eu tava falando aqui das limitações das medicações. Por quê? Igual eu disse, medicação
ela tem um uso, às vezes, que é pontual. Ah, usou o remédio para apagar incêndio. A pessoa estava em crise, foi lá, foi medicada, melhorou e voltou para a realidade ali, pro alinhamento com as coisas, entendeu? Mas, e depois? E depois? Não tem problema também, porque ó, algumas pessoas me perguntam, né? Ah, Fabrício, mas o meu médico falou que eu tenho que continuar tomando remédio. Tudo bem. Tudo que nós conversamos aqui não é contra isso. Mas o que eu quero dizer é, não basta apenas isso. Não basta apenas a medicação. Porque se você ficar só na base do remédio, no longo prazo, não vai servir. Não vai fazer sentido. Você tem que ter, sim, um realinhamento da tua própria vida. As coisas que você faz, as pessoas, a forma com que você relaciona, os seus hábitos, entendeu? O teu sono, a tua alimentação, a tua rotina. Porque se não há uma alteração para melhor nessas coisas todas, não adianta você colocar tudo nas costas de um comprimido. Entendeu? Não adianta. Não adianta mesmo. E aí, falando agora da parte da terapia, que é um assunto um pouco mais delicado, porque envolve uma outra pessoa, né? Envolve o terapeuta, envolve um psicólogo, uma psicóloga. E o que acontece? Você aí que está do outro lado tem que entender. Também, já conheci vários pacientes que falaram: Ah, Fabrício, eu fiz terapia, não gostei, larguei mão. Quer dizer que terapia é ruim? Quer dizer que não funciona? Não. Não, terapia é ótima, terapia funciona. Mas, no entanto, cada terapeuta, cada psicólogo, cada psicóloga tem uma abordagem diferente. Tem um tipo de forma de abordar o paciente, de inserir ele dentro desse contexto do setting terapêutico, entendeu? E às vezes a forma, a abordagem com que aquela pessoa utiliza não foi a mais adequada para o teu caso. Então você pode simplesmente trocar de terapeuta ou conversar com, se você gostou do terapeuta, com ele mesmo para ver se ele muda a forma, a abordagem, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Outro ponto, pessoa. Querendo ou não, nós somos pessoas. Tem gente que não vai com a minha cara. E não tem como eu forçar a barra, falar, não, porque veja bem, eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Tem gente que vai olhar pra minha cara e vai falar, ah, eu não gosto da barba dele, é falhada. Ah, não, ele parece novo demais. Ah, ele parece velho demais. Ah, ele tem a língua presa, ele tem a língua solta. Entendeu? Então, às vezes, simplesmente tem isso, não bate. Então, poxa, se você está fazendo terapia, eu já vi isso. A pessoa vai no terapeuta e ela tá indo no mesmo terapeuta, ela tem raiva daquela terapeuta. Ela sai de lá pé da vida, ela sai mais ansiosa do que ela entrou. Gente, pra que se submeter a isso? Troca, tem tanto profissional diferente. Por que que você vai, por exemplo, aqui tem algumas pessoas acompanhando a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você que está aí do outro lado, você fez uma escolha. Você está assistindo essa live porque de alguma forma você busca diminuir os sintomas de ansiedade. Porque de alguma forma você quer entender melhor como é que funciona essa questão da ansiedade, por que que às vezes remédio e terapia podem não servir. Então você está buscando uma resposta para isso de alguma forma. Então por isso você está aqui e você está certo, você está certa. Porque está congruente com aquilo que você quer, com aquilo que você busca. E aí você chega aqui e tem eu falando, um médico que trabalha com isso, que tem experiência nisso. E aí tem o fator limitante, né? Que é o que eu falei. Mas eu não gosto da forma como o Fabrício fala, às vezes eu não entendo, enfim, não sei. Você pode buscar um outro profissional, não tem problema, entendeu? Você pode buscar um outro profissional que fala de ansiedade, alguém que fale de alguma forma com que você se sinta mais à vontade, ou que você entenda melhor, não sei. Terapia é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Inclusive, existem, existem tipos de terapeuta que eles podem te levar até certo ponto. Então, às vezes, e eu falo isso porque eu já fiz terapia e eu tava num ponto A e eu queria chegar no ponto B. E nesse processo terapêutico, eu consegui. Eu cheguei onde eu queria chegar no ponto B. Só que dali em diante, essa pessoa que estava fazendo a terapia comigo, a terapeuta no caso, eu percebi que ela não poderia mais me ajudar. Não porque ela era ruim, muito pelo contrário, ela era ótima, mas para aquilo que ela se propunha.
que era aquele caminho específico que eu queria, sabe? Então a mesma coisa, você vir aqui e querer que eu, Fabrício, te ensine a fazer os exercícios da academia. Gente, eu não vou conseguir te ensinar a fazer os exercícios da academia, porque eu não sou educador físico. Eu posso te orientar, como médico, a que você busque a prática de uma atividade física, isso sim. Mas agora falar, não, faça 5 séries de supino reto no banco. Não vou fazer isso. Eu não tenho formação nisso, eu não tenho segurança para te auxiliar nesse sentido. Entendeu? Mas agora sobre ansiedade eu sei. Sobre medicações, sobre. Eu sei. Então por isso eu tô aqui, por isso que eu tô falando disso. Tá certo? Então, terapia é uma coisa que ela tem as suas implicações, ela tem inúmeros benefícios. Mas você também tem que fazer parte do processo. Não é uma via de mão única. Não adianta você se colocar numa posição passiva e esperar que o terapeuta que está do outro lado, que o psicólogo, a psicóloga que está do outro lado, resolva os seus problemas. Não. Na verdade, o que acontece, na maior parte das vezes, é o terapeuta ele vai servir para te conduzir a um caminho de autoconhecimento, um caminho que você mesmo consiga adquirir as próprias respostas, consiga criar os próprios insights dentro da sua própria mente, para que você seja autossuficiente. Entende? Então não adianta você querer que esse processo seja um processo terceirizado, um processo passivo. Não é assim que funciona. E medicação é a mesma coisa. E é maluco, né? Porque, poxa, eu vou tomar um comprimido, eu espero que o comprimido resolva a minha vida. Porque quando eu tomo uma dipirona, eu quero não sentir dor. E assim, beleza. Tomo um remédio para dor, eu quero não sentir dor. Eu tomo um remédio para ansiedade, eu quero não sentir ansiedade. Mas, gente, todo e qualquer problema de cunho emocional, ele necessita de uma multifatorialidade. Até acho que errei a palavra aqui, mas você entendeu, né? São vários fatores envolvidos. Então, se você não aborda estes fatores, se você não entende que existem essas outras coisas que são interligadas com essa angústia no teu peito, com esse pensamento que se acelera, e você só toma a medicação e vai tomando, e é isso, acabou. A melhora ela não é aquela que vai se perpetuar no longo prazo, entendeu? Ela não é uma melhora que vai fazer você, meu Deus do céu, ter aquela vontade de viver, acabou o sintoma, a vida tá top. Aquele voo de galinha, muitas vezes. Ah, melhoro, pioro. Melhoro, tenho recaída. Melhoro, tô tomando remédio, mas eu tô com sintoma. Ixi, não é legal isso. Não é bacana. Pra quem não sabe, algumas lives atrás eu falei um pouco da minha história com ansiedade. Antes de eu ser médico, antes de eu sequer estar na faculdade de medicina, eu tive sintomas ansiosos. Eu fui no médico, fui num urologista na época, ele me passou um antidepressivo. Tava com 18 anos. E eu fiquei assustado. Falei, caramba, peraí, ele tá me passando antidepressivo, eu não tenho problema de saúde e tal. Eu só lembro que eu não tomei. Eu decidi por conta não tomar, conversei com minha mãe e não tomei. E eu melhorei. Eu poderia ter tomado. Não tem problema nenhum. O remédio tá aí pra isso. Mas olha que louco. Eu tive os sintomas estavam perdurando na minha vida. Eu tive a indicação de um médico especialista para eu tomar medicação antidepressivo e eu não tomei. E eu melhorei. Oh, é mágica? Não, não foi mágica. O que aconteceu para eu ter essa melhora? Teve um antes e depois. Eu olhei para minha vida, eu passei um pente fino na minha vida. Falei, cara, quais são as coisas que eu tô fazendo de errado? O que é que não tá me servindo? O que é que tá me causando gatilho? E eu passei a abordar cada uma dessas coisas. Entendeu? Então, eu lembro que na época eu tava bem sedentário. Eu não praticava nenhum tipo de exercício. E aí eu passei a fazer uma atividade física, passei a ir na academia. Eu lembro que na época tinha problemas com o horário de sono. E eu passei a ter um pouco mais de regularidade com o meu sono. Eu lembro que na época eu não me divertia. Eu estava estudando, estudava muito. Eu não tinha momentos de escape, eu não tinha momentos de lazer. E eu busquei inserir um pouco mais desses momentos com coisas que eu gostava dentro da minha vida.
E depois de alguns meses, semanas, né, meses, eu me vi sem sintomas. Resolveu, entendeu? E é isso. Foi isso. Não teve mágica. Foi apenas uma análise da minha própria vida, da minha própria história, da minha própria biografia, entender o momento ao qual eu me encontrava, entender o que eu estava sentindo, olhar para aqueles inúmeros fatores e ver o que dava para eu mudar. Entendeu? E novamente, não estou falando que é o seu caso. Eu não sei. Porque tem gente que está em situações distintas. Tem gente que está em níveis mais graves. Tem gente que tem gatilhos que não dá para eliminar simplesmente. E óbvio, tem casos que vai precisar remédio, tem casos que vai precisar medicação, terapia, tudo isso, todo o pacote completo. Mas, se não existe esse drive para algum tipo de mudança de dentro e para fora, é complicado. Entendeu? É complicado. E falando disso, nós precisamos ter expectativas alinhadas, realistas. Você precisa ser realista com a tua própria vida. O ansioso, a pessoa que é ansiosa, ela geralmente ela tem uma expectativa muito ruim, na verdade, né? Ela sempre espera o pior. Ela sempre o pior cenário, sempre tem medo, sempre acha que vai dar errado, sempre evita tudo. E aí ela vai fazer o tratamento. E olha o paradoxo do ansioso. Ele deposita muita esperança no tratamento, no remédio, no terapeuta, entendeu? E por isso ele espera que a partir do momento que ele tome o remédio, que ele inicie na terapia, ele espera que aquilo se resolva. Como uma febre, quando você toma um paracetamol de 1 grama, né? Tomei aqui, passou. Febrão de 40 graus, baixou. E não é bem assim. As coisas precisam ter um alinhamento. Às vezes, você não vai sentir melhora nenhuma. Nenhuma. No primeiro momento. Zero. Você vai tomar um remédio, você vai fazer terapia e você vai se frustrar. Mas, ó, não para. Entendeu? Por quê? Porque é um processo. É simplesmente um processo. Tanto que é uma orientação que eu sempre faço. Toda vez que eu preciso prescrever um medicamento, que não é sempre, são raras as vezes que eu prescrevo, mas quando eu vejo que é um caso grave, ou um caso que já tiveram outras tentativas, eu sempre oriento o paciente. Falo, ó, pelo menos 2 a 3 semanas. E sim, às vezes você vai se sentir pior antes de melhorar. Às vezes você vai ter colateral antes de ter algum benefício. O paciente precisa entender isso, né? Precisa entender que medicação é uma coisa química. Você está colocando química para dentro do seu corpo. E às vezes vai dar colateral, poxa. Às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá diarreia, às vezes dá mais ansiedade. Tem casos até que a gente precisa suspender e trocar a medicação. E eu falo isso sem problema nenhum. Tá na bula. Entendeu? Tá na bula. Já parou pra ler a bula do remédio? Ó, pra quem é ansioso, eu não recomendo muito não ficar lendo a bula do remédio, porque senão vai querer materializar todos os colaterais que tem lá. Mas a gente precisa entender que não é uma ciência exata. Por isso que existem linhas de tratamento. Existe primeira linha, segunda linha, terceira linha. Existe combinação, né? Eu tomo um, um de uma classe com um antidepressivo, com ansiolítico. Existem combinações. Porque cada pessoa é diferente, certo? Cada pessoa é diferente. Por isso que eu gosto dessa questão de uma abordagem multidimensional. Porque eu consigo olhar a tua vida. Consigo ver as coisas que estão pairando no ar no momento exato o qual você está vivendo. A gente consegue identificar um antes e um depois. Eu sempre falo, você foi ansioso, você foi ansiosa a vida toda? É isso? Você nasceu com ansiedade? Você já parou para pensar nisso? Qual foi o momento que você se percebeu ansiosa? Uma pessoa ansiosa, angustiada. Tenta buscar aí no passado. Que momento foi esse? Foi um momento de dificuldade? Foi um momento de perda? Foi um momento de mudança? Porque só de você identificar esse momento, essa simples identificação, você jogou luz ali, ficou claro, ficou lúcido tudo aquilo. Você consegue entender melhor os mecanismos por trás dos sintomas relativos à
sua ansiedade, não a minha. Não a do fulano, ciclano, do João, do José, da Maria, a sua ansiedade. E se você identifica esse antes e depois, se você identifica esse ponto de virada, isso te dá um poder gigantesco. Gigantesco. Porque, poxa, Fabrício, verdade, olha só. Eu comecei a ficar ansioso depois que eu troquei de cidade. Eu gostava tanto da minha cidade natal, mas aí eu tive uma oportunidade de emprego, eu tive que mudar. E aí eu não tinha mais os meus amigos, não tinha mais a minha família, e eu percebi que eu fiquei mais ansioso. Olha só que legal, né? Você consegue identificar um fator. E de repente, só o fato de você identificar esse fator causal, você pode não necessariamente, eu vou ter que voltar para a cidade interior para eu resolver a minha ansiedade. Não. Mas você pode emular as coisas que antes te faziam bem. Então, poxa, se eu troquei de cidade, de repente eu me vi sem amizades, eu vou buscar me inserir em contextos nos quais eu possa fazer novos amigos, novas amigas. Entendeu? Exemplo, término de relacionamento. Fabrício, minha vida sempre foi boa, eu tive um casamento e aí a pessoa me traiu. Aí teve o divórcio. Aí depois disso eu passei a ficar muito ansioso, muito ansiosa. Isso também é um gatilho, né? Um gatilho. Relacionamento. Então você sempre se viu, você estava acostumado ter uma pessoa do teu lado, uma pessoa para que você pudesse contar. E aí, de repente, você não tem mais essa pessoa. E aí você fica ansioso, você fica ansiosa. Tô falando para você arrumar outra? Não, não tô falando isso. Tô falando que você tem que entender que a partir deste momento você identifica um fator causal, um fator desencadeante. E óbvio, a gente tem várias opções aqui. Uma delas é justamente nós buscarmos emular aquilo. Pô, pra quem terminou um relacionamento, às vezes, não tô falando pra se jogar de cabeça num novo relacionamento, mas às vezes é tentar conhecer novas pessoas. Entendeu? Às vezes é você mudar a perspectiva sobre aquilo que aconteceu. Porque assim, o ansioso, eu reitero, a pessoa que é ansiosa, ela tende a se culpar. Ela tende a se colocar no papel de pior pessoa do mundo. E não é assim que funciona. Então, porque a pessoa terminou comigo porque eu não era bom, eu não era bom o suficiente. Não, 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 não. Você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Vai olhar e falar, bom, a pessoa terminou comigo porque ela teve os motivos dela. Não sei quais eram exatamente, porque eu não tô dentro da cabeça. Eu sei o que ela me disse. Aí, dependendo, obviamente, se a pessoa te disse alguma coisa, às vezes rola ofensa, né? Rola briga. Então, tô supondo aqui que foi uma coisa amigável, tá? Você pega aquilo e usa como algum tipo de lição. É porque eu não dava atenção? É porque eu trabalhava demais? Eu não sei. E aí você olha para sua própria vida. Por quê? Você tem que decidir se vale a pena ou não, se faz sentido ou não, você tomar determinadas iniciativas, você fazer determinadas mudanças. Realmente, eu sou uma pessoa que era muito grossa? Realmente, eu sou uma pessoa que tratava os outros mal? Porque você tem a oportunidade de mudar se isso for real. Se não for real, dane-se. Muda a perspectiva daquilo. Fala, cara, eu não sou essa pessoa. Estão querendo me pintar de algo que eu não sou e nunca fui. E aí, ó, sabe do que isso tá com cara? De que não é problema teu. E aí você muda, esquece. Sabe? Não adianta, não tenta ficar querendo tomar cuidado com a cabecinha dos outros. A gente tem que cuidar da nossa cabecinha. Agora, o que a outra pessoa vai pensar, pelo amor de Deus, não esquece. É o que você tem controle. Eu tenho controle das palavras que eu falo. Eu tenho controle dos meus movimentos. Eu tenho controle das coisas que eu faço, das minhas escolhas. Tá bom? Eu posso até tentar influenciar de forma boa ou de forma ruim, né? Alguém. Mas as decisões sempre partem do outro. As decisões da outra pessoa. Tá certo? Não existe isso de, fulano me influenciou. Não. Não, 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 não. Todo mundo adulto aqui. Então, nesse sentido, você precisa entender quais as coisas que estão sob o seu controle, o que você pode mudar para melhor, o que você pode reposicionar de perspectiva. Porque assim você consegue, né, ter uma melhora e, consequentemente, uma diminuição dos sintomas de ansiedade. Porque no final das contas é disso que a gente está falando.
A gente fala de várias coisas aqui, a gente fala de remédio, de terapia, de relacionamento, de pessoas. Mas por quê? Porque eu quero que você, aí do outro lado, aplique algo dessas informações todas que a gente conversa aqui, nas conversas entre eu e você, na tua vida, que você pegue uma coisinha só e tenha uma aplicação real e, consequentemente, os sintomas da ansiedade, ó, diminuam. Porque, cara, uma pessoa que é ansiosa e que consegue uma diminuição significativa dos sintomas de ansiedade, ela consegue enxergar o mundo de forma mais clara. Ela consegue aproveitar melhor a vida, ela consegue fazer melhores escolhas, tá certo? E é justamente isso que eu desejo para você, que vem aqui, que prestigia, que acompanha, que aprende, que aplica, tá bom? E dito tudo isso, vamos compreender a individualidade. Cada ser humano é único. A sua história é diferente da minha, a história do seu amigo é diferente da sua, e assim por conseguinte. Não dá pra gente querer colocar todas as pessoas em um único padrão, em uma única forma. Então, existe a individualidade. E você tem que estar presente para isso. Porque tem coisas que aconteceram só na sua história, só você vivenciou, só você experienciou, e que não tem como qualquer médico do mundo entender. Você vai entender isso. Um médico, um terapeuta, a gente pode te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de interpretação. Mas agora, o sentir na pele, né, o ato de sentir na pele, o ato de você falar, cara, eu sinto isso, é contigo. E você sabe as coisas que te fazem bem, as coisas que te fazem mal, as coisas que te machucaram, as cicatrizes físicas ou emocionais que você carrega, tá certo? E tudo isso é muito importante porque é a partir dessa individualidade que eu busco causas raiz, tá certo? Eu começo a olhar para o passado, para o presente, inclusive para o futuro, colocar o futuro em perspectiva e entender as causas subjacentes da ansiedade, tá certo? Porque identificando essas causas subjacentes da ansiedade, eu abordo de maneira específica. E o remédio, por exemplo, ele não vai abordar de maneira específica. O remédio, novamente, ele tem o seu papel, mas ele é química. Você coloca um comprimido para dentro do organismo, ele vai atuar, vai ajudar, vai auxiliar, obviamente, esse é o papel dele. Mas como eu disse, no longo prazo, o que vale é essa compreensão, essa interpretação, essa readequação, tá certo? De vida como um todo. Então, use sim, se tiver indicação, se o médico te prescreveu, entenda por que você está utilizando, faça terapia. Se não se sentir à vontade com um profissional, troque profissional. Se não se sentir à vontade com uma determinada abordagem, tente buscar outras abordagens, porque, igual eu disse, não tem só uma forma de terapia, existem várias escolas de terapia. Então, mas busque a melhora, certo? Busque a melhora. Então, vou ler aqui o nome de algumas pessoas que entraram e comentaram aqui, prestigiaram a live de hoje. Fátima, boa noite. Vanessa, Dana, Débora, Luciene, Marlene. Vamos lá. Aqui no Instagram fica um pouquinho mais difícil de olhar. Eu, amor, minha família, Romenice, Andréa. Então, ó, boa noite a todos que participaram. Vou ler rapidinho alguns comentários aqui só para responder antes de encerrar. Grande verdade, consegui sair da bolha e estou conseguindo fazer uma volta na quadra. Tomo um banho de sol de 20 minutos por dia. Fico fora da cama por mais tempo. Parece pouco, mas estava indo ladeira abaixo desde 2019. Maravilha! Aqui um excelente relato da Fátima. Conseguiu aí se superar. Tá, ó, se colocou em movimento, se expôs. Tá fazendo atividade física, tá tomando sol, tá aproveitando o tempo dela, entendeu? E olha só, tudo isso daqui, não importa se ela tá tomando remédio ou não. Teve mudança de atitude, teve mudança na vida dela. E isso é um benefício que medicamento nenhum vai trazer. É um benefício das atitudes dela, das coisas que ela conseguiu inserir e manter na própria vida. Então é esse convite que eu faço para você. Quais são as coisas que você pode inserir que vão trazer benefícios, obviamente, na sua vida hoje?
para que os sintomas da ansiedade diminuam. Vamos lá. Eu trabalhava em restaurante há quase 4 anos. Saí de férias, tirei 20 dias até aí tudo bem. Quando eu voltei, não conseguia entrar no restaurante. Entrava em desespero, passei mal, tentei 2 vezes voltar, não deu. Fiquei mal novamente. Foi onde pedi para mandar embora. Não queria mais aquilo para mim e não queria nem passar em médico para afastar. Foi onde descobri que precisava de ajuda. Relato da Débora. Ó, importante esse relato porque percebam, não sei se vocês perceberam o que tem aqui em comum com vários outros relatos. É a parte profissional. Bom, ela trabalhava em um lugar, enfim, não estou falando que o lugar que ela trabalhava era ruim, nada disso. Mas a questão é, às vezes, o tipo de serviço que você faz, o tipo de ambiente no qual você está inserido, o tipo de vida que você leva, pode ser algo que te angustie, pode ser algo que você não queira, entendeu? E às vezes você tá naquilo, suportando, e aquilo tá te fazendo mal psicologicamente falando. Tá sendo um gatilho para um fator de ansiedade. Às vezes você tem colegas que não são bons para você, às vezes tem chefe abusivo, às vezes você trabalha muito longe, entendeu? Não sei. Cada qual com a sua própria vida. Mas é ter esse tato de entender aonde você está inserido, onde você está inserida, e se é possível uma transição. Eu não tô falando aqui que você tem que meter o louco e se demitir. Não, pô. Senão aí você vai desenvolver um outro tipo de ansiedade, né? Que é a ansiedade por falta de dinheiro. Que é pior ainda, né? É mais complicado. Então, mas assim, às vezes você tá no emprego, você até juntou um dinheiro, você até tem a oportunidade de ir para um outro lugar. Às vezes você tem um parceiro que pode segurar as pontas por um tempo. Então, é isso, gente. É olhar para as particularidades da sua vida, ok? E novamente, você pode tomar o remédio, você pode fazer a terapia para ter esse autoconhecimento, mas na hora de tomar uma decisão, é você. É só com você. Porque é a sua vida. Entende? Então, e essa é a mensagem final. Certo? Porque aqui a gente traz conhecimento. Aqui eu trago uma bagagem. Eu trago ferramentas para você colocar na sua maletinha de ferramentas. Só que utilizar a ferramenta, quem vai usar é você, e não eu. Ok? O que eu forneço aqui são formas de você manipular, administrar a sua própria vida. Mas na hora do vamos ver, é preciso de um esforço aí do outro lado. E eu sei que você é capaz, porque só o fato de você estar aqui acompanhando já demonstra que existe foco, certo? Porque pessoas que têm ansiedade, elas têm uma dificuldade com foco, né? Com concentração. Então, pô, você tá assistindo uma live aqui do médico falando assunto técnico. Então, tá de parabéns por isso, entendeu? Por esse simples fato. Beleza? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Próxima live, tá bom? Próxima gravação ao vivo vai ser na segunda-feira que vem. Então estejam aqui presentes. Eu sempre aviso antes nos stories, então notifiquem. Quem vai notificar sou eu, a rede social. Então ativem as notificações, tudo bem? Tanto do Facebook, quanto do YouTube, quanto do Instagram. Geralmente é um sininho. Clica lá no sininho, clica em ativar notificação. Porque aí você recebe em primeira mão quando eu abrir essa câmera ao vivo aqui maravilhosa para falar com você. Apareceu mais 2 comentários, vou ler rapidinho antes de encerrar. Márcia, eu gosto de fazer acupuntura, luzes, ginástica. Hoje mesmo fiz 3 aulas. Nunca gostei de ficar no sol, tomou prazolam, melatonina, zolpidem, substituí, deu certo. Não deixo o psiquiatra me encher de remédio, mas adoro conversar e sempre me incentiva. Viajar também. Gosto de fazer terapia com psicólogo, eu me cuido. Ansiedade tem grau? Ó, pelo que ela falou, ela tá regulada, tá? Ela faz várias coisas e ela tá certíssima. Percebam, ela toma remédio, ela faz terapia, mas não é só isso. Ó, ela faz as outras coisas, ela viaja, ela faz as coisas que ela gosta. E tudo isso é muito importante, porque tem a ver com o contexto de vida dela, tá certo? E sim, a ansiedade tem grau. Pode ter sintomas leves, sintomas moderados, sintomas graves e a crise de ansiedade. Da mesma forma que a gente encaixa a ansiedade dentro de alguns transtornos, tudo bem? Mas diagnóstico é só com o médico, tá bom? Em consulta. Alessandra, olha, eu descobri que eu tinha ansiedade há muitos anos atrás pelas coisas que eu já vivi. Andava com crises, local de trabalho, eu acabei pedindo para sair do emprego, porque para ajudar era um local extremamente tóxico e que não me fazia bem. Mais um relato aqui sobre local de trabalho. Viu só? Daquilo que eu falei.
Gente, depois eu vou pegar todos os comentários aqui. Quero que vocês entendam uma coisa. Os comentários de vocês se tornam temas das próximas lives, tá? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas os temas, remédio, terapia, sono, tudo isso eu pego aqui, ó, desses comentários. Então, a Débora escreveu, a Márcia escreveu, a Marlene escreveu, a Alessandra escreveu. Depois eu vou olhar tudo isso aqui com calma e eu vou, ó, criar tema de Reels, criar tema de live. Então, se você quer que eu fale de alguma coisa que te interessa, deixa teu comentário. Deixa teu comentário aqui que é muito importante, tá bom? Pra gente poder gravar mais assuntos direcionados para você que tá aí do outro lado, tá bom? Então, por hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.